Olá, estamos aqui iniciando mais uma transmissão ao vivo. Eu sou Marden Fraga, sou militante do Partido da Causa Operária no Ceará e analista do canal Mídia Livre. Hoje nós temos um tema super importante para abordar: jornalistas em luta. Mas antes de entrar no tema como um todo, é importante frisar aqui a necessidade de vocês que já estão nos acompanhando, de compartilhar, de comentar, de curtir o nosso conteúdo. A nossa audiência ela tem crescido semanalmente e isso se deve à participação, à interação dos que aqui acompanham o canal Mídia Livre semanalmente. É importante que as críticas e sugestões também sejam colocadas nos comentários, além de comentar o tema que vai ser tratado aqui no momento, e que a gente possa, dessa maneira, construir futuras apresentações, futuras transmissões dentro do que o público acredita ser pertinente e interessante. Vou passar aqui, nesse momento, a necessidade de fala, de apresentação da Samira de Castro, presidenta do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Ceará, o Sindijós. Olá. É um prazer, estar nessa transmissão ao vivo, para a gente conversar um pouco sobre a luta dos jornalistas do Estado do Ceará, sobre a luta também dos jornalistas brasileiros, sobre como anda o jornalismo no nosso país, que anda tão cambaleante, tão descrente e, ao mesmo tempo, tão necessário nesse momento de retrocesso, nesse momento de golpe e de tantas mazelas que o povo brasileiro vem passando. Presidenta Samira de Castro, para a gente poder iniciar aqui o debate, eu vou estar aqui pautando dois subtemas da luta que, especificamente, os jornalistas do Estado do Ceará, o Sindijós, vem travando, que foi o dia de luto e luta unificada e a ocupação da frente, da redação do jornal O Povo, um dos jornais mais tradicionais aqui do Estado do Ceará, e qual é o saldo dessas atividades que foram diretamente realizadas na perspectiva de poder construir uma negociação e uma reivindicação do direito do jornalista, do trabalhador aqui no Estado do Ceará. Bom, no dia 11 de outubro, nós iniciamos o Dia de Luto e Luta Unificada dos Jornalistas do Estado do Ceará, porque nós estávamos com duas campanhas salariais de mídia impressa totalmente em aberto, e a categoria sentiu a necessidade de mostrar para os donos da mídia aqui no Estado do Ceará de que necessita ser ouvida e necessita dos seus direitos respeitados. Foi um dia em que todas as redações vestiram preto, principalmente a adesão na redação do jornal O Povo, que é um dos jornais impressos mais antigos em circulação aqui no Estado. Foi um momento marcante. Já havia acontecido também uma atividade de luto na emissora Jangadeiro, na TV Jangadeiro, que é do grupo Jangadeiro, cujo acionista é o senador Tasso Gereissati, todo mundo sabe. E foi importante para a gente construir com a categoria esse momento de reivindicação, porque muitos não vão entender ou vão achar que jornalista não reivindica, mas isso não é verdade. Nós temos mobilizações de jornalistas no Brasil inteiro. O problema é que elas não aparecem na mídia. Chico Buarque tem uma música, uma letra de uma música que diz assim: nossa dor não vai sair no jornal. E é verdade, os grandes meios de comunicação, eles não vão divulgar a luta dos trabalhadores e dos operários da notícia. Nosso dia de luto foi deliberado pela realização de paralisações 3 dias consecutivos na redação do jornal O Povo, e assim nós fizemos na terça-feira, na quarta e na quinta, paralisações de meia hora, 1 hora e por tempo indeterminado. Ressaltar que o saldo foi muito positivo, porque no último dia de paralisação, nós tivemos a reunião com o presidente do Sindicato Patronal dos Donos de Jornais e Revistas, que atendeu à solicitação da categoria, e agora as empresas vão apresentar uma nova contraproposta para a gente fechar essas duas campanhas salariais que estão em abertas. Foi um movimento vitorioso, que serviu de exemplo para o país inteiro. Nós tivemos mensagens da presidenta da FENAGE, Maria José Braga, tivemos mensagens dos companheiros do Rio Grande do Sul, da Bahia, de Pernambuco, do Pará.
e dizer que todos os jornalistas no Brasil inteiro estão mobilizados. Tem greve em São Paulo, tem greve e mobilização, inclusive na TV pública lá em Minas Gerais, na rede pública de comunicação. Tem movimentações no Brasil inteiro, não só no Ceará. Mas os nossos 3 dias de paralisações, com certeza, eles levantaram o ânimo da categoria de norte a sul desse país. Ótimo. É importante uma mulher presidenta está frisando a importância da luta, uma categoria muitas vezes relegada aos bastidores, que é a categoria dos jornalistas, e que é tão merecedora de garantia dos direitos e da luta dos seus direitos quanto qualquer outra categoria, que a gente sabe muito bem que aparece muitas vezes e que não, vamos dizer assim, não é menor e nem maior do que o esforço de cada profissional que depende da sua carteira de trabalho para poder se manter. Para seguir nessa linha de apontamentos, de vitórias, né, é importante frisar como é que foi a ida do sindicato ao Cariri, porque a gente fala muito das capitais, né, e a região do Cariri, o interior do estado do Ceará, também tem muitos profissionais da comunicação, tem muitos estudantes também que, por conta da distância física da capital Fortaleza, da capital onde cedia o Sindicato dos Jornalistas, esses profissionais sentem muito mais dificuldade na atuação e na luta e na garantia dos seus direitos. Faz um apontamento de como é que foi a recepção no Cariri e de quais situações adversas que lá foram encontradas e que isso possa servir também de referência para que quem está nos assistindo, seja jornalista ou não, mas que se identifique como profissional e que é necessário fazer um enfrentamento nesse momento tão grave que a gente sofre, que é um golpe no país. Bom, Marden, foi uma boa lembrança sua, essa nossa ida ao Cariri. É um marco, na verdade, nós voltamos agora, em agosto, de um congresso extraordinário dos jornalistas do estado do Ceará. Foi realizado em Fortaleza, no Centro Cultural Belchior. E uma das nossas bandeiras do plano de lutas que foi aprovado pela categoria foi a interiorização das atividades do sindicato. Nós somos um sindicato de base estadual, mas efetivamente temos uma atuação muito concentrada na capital. E nós sentimos, desde há algum tempo, a necessidade de visitar outras regiões que são polos de produção de jornalismo e, portanto, polos de emprego da nossa categoria. Aí a gente lançou um projeto chamado Sindijorce Itinerante. Tão logo foi aprovada essa medida no nosso congresso extraordinário e fomos ao Cariri cearense. No Juazeiro do Norte existe uma Universidade Federal do Cariri com curso de jornalismo. E nós temos lá já a primeira turma formada por essa universidade e temos um mercado bastante pujante, não só para os estudantes, mas para as pessoas que já atuavam no jornalismo lá naquela região. Fomos muito bem recepcionados pela categoria, fizemos visitas a praticamente todos os locais de trabalho dos jornalistas, tivemos um momento com os estudantes de jornalismo da UFCA, que é importante fazer aqui uma ressalva, uma universidade pública que está formando e está fazendo muitos debates naquela região. Eu fiquei bastante impressionada com a qualidade dos produtos jornalísticos acadêmicos feitos pelos alunos da UFCA. Inclusive, me chamou muita atenção um jornal chamado Sertão Transviado, que trata da questão de gênero, da questão de sexualidade, e que descobriu pautas bastante inusitadas naquela região. Então, é uma moçada muito jovem, muito disposta a debater, a discutir, questionar, e está de parabéns o Centro Acadêmico Chico Sá, que é do Centro Acadêmico da Universidade Federal do Cariri, e foi muito importante esse contato com os estudantes e com os profissionais. O mercado de trabalho ele está precarizado em todas as regiões do estado do Ceará. Nós encontramos principalmente a questão do desrespeito à jornada de trabalho do jornalista e o não pagamento dos pisos salariais.
Mas, para isso, a gente já está vendo a contratação de um escritório de advocacia para representar os jornalistas da região, para acionar a justiça nos casos de descumprimento de lei, descumprimento de convenção coletiva de trabalho. Sindijossa Itinerante é um movimento que não vai parar, é um projeto que vai ser levado até o último momento da nossa gestão no sindicato, e a gente já está fazendo uma outra investida aí para ir para Sobral, onde existe também uma universidade, lá é particular, com alunos de jornalismo e um grande mercado de trabalho a ser visitado e com as precarizações a serem combatidas, né? Então, é de vento em popa, é um projeto que também pretendemos levar para o Sertão Central, para Quixadá, fazer uma visita aos municípios da região e aos locais de trabalho na região de Quixadá. E vamos fazer isso em todos os municípios do estado onde tiver atuação de jornalistas, de comunicadores, e onde tiver um grupo que esteja interessado na atuação do sindicato. Então, vamos continuar sempre com essa perspectiva de fazer a luta unificada em todo o estado. Foi interessante que lá em Juazeiro, os colegas chegaram a nomear de Primavera dos Jornalistas, um movimento que nascia em setembro e, portanto, um movimento de insurgência e de revolução, de unidade e busca por melhores condições de trabalho para a nossa categoria. Bacana, importante o registro, importante a gestão do sindicato estar com essa preocupação de sair do seu comodismo, né? Porque é muito cômodo você falar de categoria, você se limitar à capital, enquanto que todo o estado do Ceará existem profissionais que precisam de uma assessoria jurídica, que precisam de uma assessoria sindical, que precisam se sentir parte desse movimento, dessa atividade que o Sindicato dos Jornalistas aqui vem desempenhando, e de maneira muito brava, de maneira muito digna. Aproveitando o mote da dificuldade profissional que você está colocando aqui, é importante a gente ressaltar também a demissão, um tanto quanto questionável, de mais de 20 profissionais do Sistema Globo, profissionais que são ligados à editoria de esportes. A gente sabe que o Brasil, há pouco tempo, saiu de uma leva de publicidades esportivas. Nós sediamos aqui, nesses últimos 2014, 3 anos, Olimpíadas e Copa do Mundo. E a esportiva, a publicidade de modo geral, ela foi muito bem alimentada, ela foi muito bem paga para os veículos de comunicação tradicional e principalmente aos veículos que monopolizam a comunicação no país. Só a Rede Globo a gente sabe que é a detentora da maior parte dessa cota publicitária no Brasil, e é muito estranho uma emissora do tamanho da Globo, que se diz gigantesca, né, que se diz a emissora, demitir mais de 20 profissionais de uma só vez numa editoria que a gente sabe que é uma editoria que mais recebe investimentos nacionais e internacionais, e alegando cortes, necessidade de reduzir a folha de pagamento. Comenta sobre isso. Dá uma pontuação de como presidenta, de como profissional, de como jornalista de redação também do sistema tradicional, de como você encara essa postura dos veículos tradicionais e, em contrapartida, linkar a dificuldade que aqui foi vencida com a mobilização da categoria, ocupando e paralisando redações. Bom, o que aconteceu com essa demissão em massa no Sistema Globo, principalmente na área do esporte, foi uma reestruturação do setor de esporte da Rede Globo e do Portal Globo. Eles fundiram as equipes e eles sempre têm uma desculpa, né, que é a desculpa da chamada sinergia, que é uma palavra que no mundo do trabalho a gente entende como precarização, como demissão, redução de custos, e quem sempre paga esse pato é o trabalhador. E o jornalista é um trabalhador. É importante lembrar, Marden, que apesar de o Brasil ter sido sede de Copa do Mundo e sede das Olimpíadas, foi feita uma pesquisa, se não me engano, pelo Comunix, e nunca o jornalista foi tão mal remunerado, o jornalista de esporte, quanto na época desses grandes eventos. Em vez de ser valorizado e de o profissional ser mais contratado, na verdade a gente viu foi o enxugamento das redações e vários profissionais fazendo o trabalho de equipes inteiras. Nesse momento, é isso que a Rede Globo faz, quando ela demite 30 profissionais da área do esporte, a maioria deles jornalistas e também técnicos,
e coloca todo mundo para trabalhar duplicado, quadruplicado, né? Então, é isso que acontece. Um herdeiro direto dos Marinho assumiu a área, que sempre foi comandada por um jornalista. Então, um profissional assumiu, um herdeiro do grupo Marinho, assumiu e passou o rodo, como a gente chama, demitiu todo mundo, praticamente todo mundo, e o que a gente vai observar vai ser com certeza uma queda na qualidade, porque as pessoas estão sobrecarregadas, né? E estão sobrecarregadas não só na área do esporte, estão sobrecarregadas em todas as editorias. Se você pensar que um jornal, como o Diário do Nordeste, aqui do estado do Ceará, tem uma editoria de cidade, que é uma editoria que cobre o cotidiano da grande Fortaleza, com 7 repórteres, aí você imagina como está sucateado uma redação dessa e como os profissionais estão sofrendo com o grande número, o grande volume de trabalho. Mas isso é uma situação que recorre em todo o país. Infelizmente, no momento em que o jornalismo sério, em que o profissional capacitado mais é preciso, é o momento em que mais se enxuga e que mais se desemprega. E também é preciso dizer que é o momento em que mais se utiliza a mão de obra estudantil, né? O jovem saindo da faculdade, o jovem cheio de sonhos, o jovem que acredita que vai fazer o jornalismo de acordo com o que ele aprendeu, com a sua função social. Esse jovem ele é cooptado pela grande mídia, pela mídia tradicional, para dar o seu sangue, ainda estudando, e ser massacrado nesse mercado de trabalho. E aí eu queria fazer um destaque que, para combater essa precarização, essa utilização da mão de obra estudantil, a deputada federal Luiziane Lins, que é jornalista do estado do Ceará, ela apresentou um projeto de lei que regulamenta a carga horária do estágio. É uma atualização da lei do estágio, que foi um avanço, mas que tem suas falhas. Por exemplo, para a nossa categoria, que tem carga horária diferenciada de 5 horas por dia, 30 horas semanais, hoje a gente vê nas redações estagiários que trabalham até 8 horas, ou seja, mais do que a carga horária do profissional. Então, a deputada apresentou um projeto que limita essa carga horária em 4 horas por dia para os estudantes de jornalismo. É um projeto que a gente espera a adesão de todos os companheiros, deputados e deputadas progressistas. A gente espera uma moralização desse mercado de trabalho e que a mão de obra estudantil não seja tão escravizada como vem sendo hoje. Muito bem. É bom frisar a questão do estudante. Eu acompanho de perto a realidade das salas de aula, a realidade dos pré-profissionais da comunicação, do jornalismo, e o que eu percebo é um deslumbramento. Primeiro que a categoria não se identifica como trabalhador, não compreende ainda no final do seu curso a necessidade de uma sindicalização, de uma aproximação, até para haver uma identificação de pertencimento de uma categoria de lutas. O que há na formação hoje dos futuros jornalistas é simplesmente uma cooptação mesmo, é uma lavagem cerebral, é uma apresentação de um ego que não condiz com a realidade social. Primeiro de tudo, que o profissional jornalista, ele depende de uma relação íntima, tênua com a sociedade, com todas as contradições que aí estão postas, e dentro da academia é feito simplesmente uma cortina de fumaça, e é passado a noção de que a realidade é aquilo que se aprende de maneira técnica, quando, na verdade, a técnica é apenas um meio para que você possa alcançar a realidade, que é, de fato, o contraditório social. Então, os estudantes de jornalismo que estão nos acompanhando, os profissionais que aí estão se iniciando na carreira, tenham muito cuidado em assumir a cartilha dos patrões, porque essa cartilha ela só nos marginaliza, nos escraviza e nos impede, de fato, de sermos uns profissionais melhores e qualificados. Faço aqui uma pausa, um momento para a gente poder ressaltar os nossos apoiadores. Aqui, a live, esse momento está sendo transmitido do escritório do senador Pimentel, do PT Ceará. Agradecemos aqui a sua equipe, as pessoas que cuidam desse espaço, por gentilmente ter cedido, o próprio senador Pimentel, que tem conhecimento e é um bravo entusiasta da luta da categoria do Sindicato dos Jornalistas. O canal Mídia Livre. O canal Mídia Livre depende da sua colaboração, depende do seu compartilhamento, do seu comentário, da sua curtida. Então,
Aproveite esse momento, a gente está ainda iniciando esse debate, mande o link para o grupo do WhatsApp, mande o link para aquele seu colega que gosta da comunicação, quer seja da publicidade, quer seja das relações públicas e do jornalismo, mande pelo Twitter, suba a hashtag Jornalistas em Luta e faça valer esse nosso debate aqui, construa esse momento conosco. Vou fazer aqui uma ressalva também do Sindicato de Jornalistas. Nós temos uma fanpage, tem sindjoss.org.br, é o nosso site. Ele é atualizado semanalmente, diariamente, quando as atividades acontecem diárias, como foi o período de ocupação da redação do jornal O Povo. O telefone de contato do Sindjoss para os profissionais que querem se sindicalizar e para os estudantes que querem conhecer a realidade da luta da diretoria é o 085-DDD. É o 3272-2966, vai aparecer aí na descrição, é importante. E o Sindicato dos Jornalistas do Ceará está sediado na rua Joaquim Sá, 545. Faça o contato, entrem na nossa fanpage e no site diretamente, vai aparecer a descrição. É importante aí vocês frisarem, é importante vocês construírem esse momento conosco. Para poder dar prosseguimento à nossa transmissão, vamos pautar aqui, já que a gente está falando de dificuldades da qualificação, tanto da profissão, tanto do estudante, da formação e da atuação, a campanha que a FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, lançou do Manual de Ética dos Jornalistas Brasileiros. Hoje, a ética é um tema que está extremamente em desuso, mas que nunca se fez tão necessário para todas as categorias, desde uma perspectiva política e de uma perspectiva também profissional. Fala um pouco da campanha que está sendo lançada e da necessidade dos estudantes e dos profissionais da comunicação, do jornalismo, de darem importância, de lerem esse manual e de se apropriarem desse debate. Bom, na verdade, essa campanha de divulgação do Código de Ética do Jornalista Brasileiro é uma iniciativa do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Ceará. Também foi uma pauta aprovada no nosso Congresso Extraordinário, né, no nosso plano de lutas, e o sindicato imediatamente colocou em prática com essa divulgação nas mídias sociais, para que a categoria se aproprie do nosso código de ética, porque muitos colegas sequer sabem que o jornalista tem o seu código de ética, né? Que é um documento que foi elaborado há alguns anos. A sua última revisão foi em 2007, no Congresso Extraordinário de Vitória, e o site da FENAGE recebeu centenas de contribuições da sociedade, do meio jornalístico e de vários sindicatos de jornalistas do Brasil, e estabeleceu esse conjunto de normas deontológicas que devem ser observadas pelos profissionais. É interessante destacar, Marden, que o nosso Código de Ética, o internauta que está nos ouvindo, que ele não conhece, o nosso Código de Ética, ele tem um poder de atuação, digamos assim, limitado. Por quê? Porque nós não temos um conselho profissional, né? Nós não temos, assim como os advogados têm a Ordem dos Advogados do Brasil, os engenheiros têm o CREA, os médicos têm o seu Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais. Nós, jornalistas, não temos, porque as empresas de comunicação fizeram uma grande campanha para que nunca fosse apresentado no Congresso Nacional, por iniciativa do Executivo, um Conselho Federal de Jornalismo ou de jornalistas, né? Mas as regras que norteiam a nossa profissão, elas existem, elas são acessíveis à categoria, tanto no site do sindicato, quanto no site da federação. E nós estamos fazendo essa grande divulgação nas mídias sociais. Muita gente não sabe, por exemplo, que o nosso Código de Ética, ele proíbe a utilização do mecanismo da câmera escondida, né? Ele proíbe, por exemplo, que o jornalista ele faça incitação à violência. E, na verdade, o que a gente vê hoje na grande mídia são os programas policialescos burlando o nosso Código de Ética, burlando a legislação, burlando a função social do jornalismo, negando e destruindo aquilo que a gente acredita que seja o jornalismo, que seja para defender os direitos humanos, para defender a sociedade, para defender a democracia.
e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, é importante que a categoria se aproprie desse código de ética, conheça, ler essas normas, para poder termos uma atividade que realmente represente os anseios da sociedade. Ótimo. Vamos pautar aqui, aproveitar o embalo, para falar um pouco do que gera muita confusão entre estudantes e principalmente entre profissionais, que é a questão das coberturas independentes, né? O que é jornalismo e o que é produção de conteúdo. Eu, particularmente, sei muito bem distinguir o que é um profissional do jornalismo e o que é um colaborador da comunicação. Nós, como cidadão brasileiro, todos nós somos potenciais colaboradores da comunicação. Todo mundo é capaz de produzir um conteúdo. Se esse conteúdo é de relevância ou não, isso já é outro questionamento. Agora, nós não podemos confundir o profissional de jornalismo com o produtor de conteúdo. A gente aí vive um boom, nós que estamos transmitindo aqui pelo canal Mídia Livre, já ressaltamos aqui a necessidade do compartilhamento, da interação, dos comentários, mas os impulsionadores de conteúdo também são cidadãos que participam dessa grande comunicação, mas não são jornalistas. Jornalista é quem, de fato, aprende um ofício. Faz um recorte disso nesse momento. Bom, o recorte é importante porque é o seguinte, a gente tem que compreender duas dimensões. Primeiro, a comunicação é um direito humano. Todo ser humano tem o direito de produzir comunicação, né, de se comunicar e de ouvir e ser ouvido, de falar e de escutar, digamos assim. Agora, a partir do momento em que você trabalha num ofício, né, para levar informação à sociedade, aí você se torna um jornalista. E agora, mais do que nunca com as mídias sociais, existe também o mídia ativista. Ele é, ou ela é, aquela pessoa da comunidade que tem aquela afinidade com o trato, com a informação que circula naquela comunidade, que ele vai espontaneamente cobrir lá, eu vou usar até o termo cobrir entre aspas, mas ele vai cobrir a ocupação, ele vai cobrir a atividade, o despejo, ele vai cobrir uma obra que está sendo feita naquela comunidade, ele vai levar informação aos seus pares, aos seus iguais, do ponto de vista dele, sem o critério da atividade profissional do jornalista, que implica na responsabilidade social, que implica no fato de você ter que ouvir tantos lados quantos forem os que estiverem envolvidos no fato, né? Então, assim, são atividades que se complementam. Não é possível hoje a gente falar em comunicação apenas falando no trabalho do jornalista profissional. Hoje a gente tem que ampliar todos esses canais. A gente tem, como mídia ativistas, por exemplo, a Mídia Ninja, né? A gente tem vários coletivos de comunicação aqui no estado do Ceará. A gente tem o Nigéria, a gente tem o Nós, a gente tem tantos coletivos no Brasil inteiro e que são atividades que se complementam, né? Jamais vai deixar de existir a necessidade do jornalista profissional, daquele mediador, daquele homem, daquela mulher que vai aquele fato, que vai em busca daquela informação. E a gente tem isso cada vez mais de uma forma independente. Um exemplo disso são os jornalistas livres de São Paulo, que começou em São Paulo e hoje já tem no Brasil inteiro, né? Que eles se pautam pelas pautas que não vão aparecer na grande mídia. Eles prestam um trabalho de relevância incrível para a sociedade atualmente, né? Então, você disse tudo. Nós temos essa diferença entre o profissional jornalista e entre o produtor de conteúdo e o mídia ativista. E são todos complementares, estão todos aí com seu lugar ao sol, porque a sociedade nesse momento precisa cada vez mais de informação e de informação qualificada. Bacana. Seguindo na questão do digital, a gente fala muito em mídia contra-hegemônica. E a Mídia Ninja, que eu sou colaborador no Ceará, os jornalistas livres, são, acho que, os grandes veículos nacionais que surgiram pós-2013, né? Aquela loucura que foi o junho de 2013, que vem nessa perspectiva de suprir a dificuldade de uma cobertura, de fato, independente ou o máximo possível ligada à realidade. Hoje a gente tem aqui portais como o The Intercept
e o Nexus, que são portais de comunicação de relevância, de credibilidade e que, ao meu ver, ainda não são portais de ampla divulgação, de amplo acesso de massa, como é tipo um G1. Um G1 publicitário que, enfim, mais vende do que informa, do que orienta o cidadão que está ali consumindo aquela notícia, aquele portal. Fala um pouco da experiência do The Intercept. No Congresso a gente tentou trazer aqui, não foi? O Glenn, que é o nome maior da equipe do The Intercept, e da experiência do Nexus nas denúncias e na cobertura, de fato, do golpe no Brasil e das informações relevantes que eles trazem do Brasil e do mundo. Bom, o The Intercept Brasil é uma experiência que vem crescendo muito, né? Um portal de notícias com essa visão capitaneada pelo Glenn Greenwald, que é estrangeiro, que é norte-americano, mas que, por incrível que pareça, a gente pode dizer hoje que é quem vem fazendo jornalismo no Brasil, né? Assim, é quem tem tratado das questões da nossa política, da nossa economia, com seriedade, com aprofundamento. Quem fez a melhor leitura e a melhor investigação sobre a reforma trabalhista, que na verdade não é reforma, é uma destruição de direitos, foi o The Intercept Brasil. Foi a matéria do The Intercept que apontou que as emendas que foram feitas à CLT saíram dos gabinetes das grandes corporações empresariais. Saíram dos gabinetes da FEBRABAN, da CNI, da Fiesp e até do gabinete do presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Né? Então, nesse momento em que os grandes veículos de mídia, com seus sites e os seus portais, insistem em dar sempre a versão dos governos, vem o The Intercept para mostrar que existe jornalismo, que existe contestação e que a sociedade precisa saber. Como você mesmo falou, infelizmente, ainda é pouca a população que tem acesso à internet e que sabe desses conteúdos. Outro exemplo que a gente pode citar é a BBC Brasil. Está fazendo um trabalho extraordinário de cobertura dos grandes temas. Está fazendo reportagens riquíssimas e incríveis do ponto de vista de descobrir uma informação que os grandes veículos nunca enxergavam, né? Aqui. O Nexo trabalha com o jornalismo de dados, que é um campo novo nessa área de atuação aqui para o Brasil. É o jornalismo de dados, é a checagem de fatos, é você cruzar informações disponíveis a partir das ferramentas tecnológicas. Tudo isso tende a crescer, tudo isso precisa ser regulamentado do ponto de vista do campo de mercado de trabalho, né? Agora, a gente não pode negar que são ferramentas novas e que estão revolucionando, sim, a cobertura do Brasil. Outro ponto interessante, que eu acabei de ver uma pesquisa, que diz o seguinte, que hoje o brasileiro está praticamente consumindo mais notícia através do Facebook. E a gente acha que o Facebook é neutro, a gente acha que existe neutralidade na rede, e, na verdade, a gente sabe que ali ele só joga para você aquilo que tem a ver com o seu perfil, com o seu interesse. São as chamadas bolhas, né? Então, isso acaba deixando com que a sociedade, ela passe por muitas situações que ela desconhece. Às vezes, eu digo muito, até inclusive na minha família, que eles veem uma coisa, eu digo, olha, chequem sempre se aquele site que está dizendo ali no Facebook, que foi compartilhado 150 vezes por alguém, se ele tem credibilidade. Cheque se é um site verdadeiro. A gente sabe também, por exemplo, que a direita hoje utiliza os robôs, né, para massificar suas divulgações no Facebook. Então, isso é muito preocupante e é uma área que não tem controle, porque se você vai pedir qualquer ação ao Facebook, ele vai dizer que é impedimento à liberdade de expressão, né? Então, isso não existe neutralidade na rede e não existe essa preocupação do Facebook de divulgação com informações verdadeiras. Na verdade, eles divulgam cada vez mais links patrocinados, que é a chamada em busca da curtida e do compartilhamento, né? Antigamente a gente media a quantidade de leitores através da tiragem do jornal impresso. Hoje a gente mede a audiência através do like e do compartilhamento. Né? Por isso que é importante você que está assistindo a gente compartilhar e divulgar e curtir, né, essa nossa live. Mas é isso, a gente tem que sempre ficar com o pé atrás e ressaltar as boas iniciativas, né? Está se produzindo também muito conteúdo bom. A agência pública,
que é uma agência que faz um conteúdo independente, com grandes reportagens, que são financiadas, que ela lança bolsas de microfinanciamento, os jornalistas vão lá, concorrem a essas bolsas e fazem as suas matérias, né? Então é isso, tudo isso tem um campo em que a gente vê surgir infinitas possibilidades e vou até destacar o Sindicato dos Jornalistas do Ceará está estudando e vai lançar um portal de notícias e que vai abrigar principalmente os companheiros e as companheiras desempregados e desempregadas, né? A gente vai lançar, que a pessoa vai hospedar a sua matéria, né? E a gente vai fazer a divulgação com todos os critérios e esse companheiro, essa companheira vai poder ter algum tipo de renda a partir da quantidade de visualizações e compartilhamentos. Temos lado, não divulgaremos nada que seja prejudicial à própria classe trabalhadora e aos interesses, né, macros da categoria e da sociedade, mas que vai ser uma oportunidade que está sendo construída para colocar muita gente que está fora do mercado de trabalho e que sente necessidade de produzir e não sabe como. Ótimo, bacana. Só faço um destaque aqui, que é importante a gente ter esse crivo do digital. Outrora, eu acho que na época dos nossos pais, o que era no papel é que valia. Hoje é o que está no digital e que é maximamente compartilhado é o que vale. Então, é importante a gente fazer sempre um crivo, não do que está de fato compartilhado, mas do conteúdo que ali está e do canal, do veículo que está proporcionando aqueles compartilhamentos. Então, rapidamente hoje você denigre a imagem de alguém e rapidamente hoje você cria um fato simplesmente a partir da bolha do digital. Essa questão do boot, que amplamente a direita fascista, os cachorros loucos aí têm utilizado para poder impulsionar as suas visualizações, os seus medíocres conteúdos, isso tem gerado uma sensação de crescimento, de avanço da direita e do pensamento retrógrado no país plural e diverso como é o Brasil, desde o seu nascedouro, quando na verdade a gente sabe que isso é uma inflação, é uma supervalorização do que de fato não é real. E está aí no digital, está permeando. Então, muito cuidado quando a gente acredita que porque determinados comentários ou hashtags estão no fato aquilo é real, quando na verdade pode ser uma pessoa que está operando tudo aquilo ali e passando uma sensação de que milhares de pessoas estão aceitando aquele conteúdo. Então, muito cuidado com o tal do Trend Topics. Na verdade, tudo da rede é manipulável. Só a sua consciência é que pode, de fato, fazer esse crivo, porque a rede ela não está aí para fazer isso, ela está para vender, ela está para comercializar. O Facebook, o Twitter, nós temos que enxergar que isso são canais de propagação de uma informação e não veículos, porque eles não têm qualquer código de ética, nenhum compromisso com a verdade. Eles têm um compromisso com o mercado e com o negócio deles. É isso. Passando aqui para o ponto, a gente acabou de sair da Semana Nacional pela Democratização da Comunicação, e essa semana ela é pautada pelo FNDC, que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. O FNDC ele lançou um documento que trata justamente da violação da liberdade. Hoje, no Brasil, a gente sabe, em tempos de golpe, que a nossa Constituição simplesmente não vale nada, porque a partir do momento que uma presidenta legitimamente eleita é retirada do seu poder, é retirada do seu mandato com a canetada e com o conluio de uma quadrilha que se apropriou do Congresso Nacional, hoje a liberdade de expressão ela depende não só da ética, mas ela depende de instrumentos, de mecanismos jurídicos. Quando a gente sabe que toda a instabilidade jurídica no país está aí colocada e para quem tem o poder, a justiça funciona e para quem não tem o poder, a justiça sempre é ineficaz. Fala um pouco desse documento que trata da violação dos direitos e da liberdade de expressão, não só na rede, mas como um todo. Bom, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação ele é um coletivo que reúne várias entidades que se preocupam com a democracia brasileira, com a democracia dos meios de comunicação. Foi fundado aí pela década de 90 por um jornalista, Daniel Hertz, né? E hoje o colegiado tem à frente a Renata Miele, que é do Barão de Itararé.
Nessa semana, o FNDC lançou o relatório Calar Jamais, que aponta um ano das denúncias de violações contra a liberdade de expressão no Brasil. São 70 casos apurados, né, divididos em censura a manifestações artísticas, violações contra jornalistas e comunicadores e meios de comunicação, cerceamento a servidores públicos, repressão a protestos, manifestações, movimentos sociais e organizações políticas, repressão e censura nas escolas, censura nas redes sociais e desmonte da comunicação pública. É um documento de fôlego, é um documento que ele traz essas várias vertentes que elas dão uma clara noção do tamanho do retrocesso que esse país vem passando ao longo desse governo golpista. Algumas discussões eu acredito até que são um pouco diversionistas, do ponto de vista de que você ficar discutindo o que é arte e o que não é arte, a partir de exposição de nu, de interação de crianças em instalações artísticas, isso é um debate diversionista, minha gente. O que está acontecendo nesse Brasil hoje é uma destruição de direitos, é um ataque à democracia, é um nível absurdo de obscurantismo, de trevas, parece que nós estamos vivendo a Idade Média. Quem diria que em pleno século XXI, no ano de 2017, a sociedade brasileira estaria discutindo a questão com estranhamento, com o olhar de repressão, com o subterfúgio da religiosidade, as questões de gênero e as questões de relacionamento e de afetividade. Quando isso só diz respeito a cada um e cada uma, e quando isso diz que quando a gente entende que é preciso se avançar em termos do reconhecimento dos direitos das pessoas, dos direitos dos casais, sejam eles casais heterossexuais ou casais homoafetivos. Isso é um absurdo. Esse relatório mostra claramente censura nas escolas, projetos de lei como tentativa desse projeto Escola Sem Partido, é um crime à liberdade de expressão do professor e do aluno. É um nível de autoritarismo, né, da direita nesse país, que vem crescendo. Às vezes a gente se assusta um pouco, a gente pensa, essas pessoas estavam aonde que a gente não via, né? Mas isso vem numa massa, numa corrente, e é por isso que a gente tem que se preocupar muito com os parlamentares que nós vamos eleger, se é que teremos eleições em 2018. Né? É um nível tão absurdo de incertezas e de retrocessos que a gente põe até em xeque. Haverá mesmo um horizonte em 2018? Se a gente não lutar por esse horizonte hoje, agora, já, eu acho que ele está em risco, ele está comprometido, esse futuro que a gente está esperando tanto. O futuro é bem ali, não, para mim o futuro é hoje. E esse relatório do FNDC, ele mostra isso. Ele mostra, por exemplo, a destruição da comunicação pública. Não que nós tivéssemos um modelo de comunicação pública para exportar, para ser digno de orgulho, mas nós tivemos uma experiência incipiente, mas tivemos Empresa Brasil de Comunicação, criada pelo governo Lula, com seu conselho curador, né? Com a sua direção passando por um processo de escolha, e que imediatamente após o golpe, qual é a primeira medida do presidente golpista? É acabar com o conselho curador da EBC, é destituir seu presidente, é nomear uma outra pessoa da sua confiança para fazer a direção da empresa, é censura aos jornalistas da EBC, que passam por um processo de assédio moral constante, que passam pela violação dos seus direitos. E é isso, comunicação é poder, né? Gramsci já disse essa máxima há muito tempo, já fez esse estudo, já fez essa leitura. Então, no momento em que a democracia é sequestrada, o momento seguinte é acabar com a experiência de comunicação pública da EBC. E no momento seguinte é colocar a censura nas exposições de arte, é a censura nas escolas. É o ataque aos direitos das pessoas que pensam diferente da gente, é o ataque às pessoas dos povos de terreiro. Porque esse país, essa mídia que nós temos, quer que o país seja um país heterossexual, branco e católico.
né? O que a mídia faz hoje com as pessoas que não estão dentro desse perfil é um crime, é um ataque diuturno aos direitos, né? É isso que precisa ser colocado muito claramente. O relatório é muito bom nesse sentido. Eu acho que ele deveria ter um pouco mais de foco também na violação aos direitos dos jornalistas e dos comunicadores, mas ele cumpre bem o seu papel, ele mostra também a violência nas manifestações e nas ocupações. E aí a gente tem que fazer uma meia-culpa. Aquela lei antiterrorismo não foi nada legal, que foi aprovada aí o Congresso aí com a companheira Dilma, que estava à frente na época, mas serviu de lição. Esses cães, eles estão ladrando muito, eles estão mordendo agora. Eles passaram a atacar diretamente toda e qualquer iniciativa de uma sociedade progressista. E cabe a nós fazer esse combate, cabe a nós utilizar a comunicação para fazer esse combate. Esses cachorros loucos aí, a gente precisa colocar a focinheira e colocar eles bem quietinho no lugar deles, mas isso precisa de mobilização. Vale ressaltar aqui, dentre as experiências desgostosas aí de assédio contra a liberdade de expressão, do prefeito, né, do suposto prefeito Prejuízo, Dória, a capital paulista, ele que é um profissional caçador daqueles que fazem matérias contrários à sua gestão, usa do seu aparato privado e agora institucional para ameaçar os profissionais da comunicação ou produtores de conteúdo que façam defesa de um conteúdo crítico contra a sua gestão, como se ele fosse inimputável, inacessível do ponto de vista social. Prefeito Dória, você cumpre uma função social, então automaticamente você assume todos os passivos, quer sejam relevantes ou não. E a crítica faz parte de uma gestão. Então, põe-se no seu lugar e respeite aqueles que não acreditam e não aprovam a sua gestão. Preocupe-se mais em ser, de fato, um representante e não um déspota. Essa é a minha qualificação aí para que a gente possa continuar, de fato, construindo uma sociedade plural e uma sociedade saudável, porque com esses cachorros loucos que aí estão, não tem a menor condição nem do diálogo, tem que ir na porrada, porque essa é a maneira como eles se apresentam. Vamos aqui falar um pouco mais do FNDC. A gente está saindo, de fato, de uma semana de luta, de uma semana que tanto o Sindicato de Jornalistas no Estado do Ceará, o Sindijós, e o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação tiveram uma atuação pertinente, uma atuação diária aqui no Ceará, e nós participamos de um ato político numa ocupação do INCRA, numa ocupação encabeçada pelo MST, Movimento Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Sem Terra, e lá nós tivemos a oportunidade de ter um auditório lotado, pessoas ficaram em pé, disputando o espaço para poder ouvir, para poder compreender como é que nós vamos avançar nessa luta, de fato, por uma democratização, por uma construção de uma comunicação, de fato, alternativa, popular e participativa. Fala um pouco desse dia, dessa noite, que foi muito bonita. Bom, primeiro foi uma articulação do Comitê Regional do FNDC, que é coordenado pelo Sindicato dos Jornalistas, com todos os parceiros que compõem o comitê, e o MST aqui no Estado do Ceará. Eles estavam ocupados na sede do INCRA, do Estado, cerca de 700 pessoas. No auditório não coube todo mundo, foi um ato político pela democratização da comunicação, as pessoas estavam de pé, né, a noite inteira esperando para ouvir os companheiros e as companheiras que estavam lá levando essa palavra, esse debate, essa necessidade de termos uma mídia plural, de termos uma mídia democrática. Como nós vamos conseguir isso? Fazendo esse enfrentamento, né? Nós vamos conseguir primeiro somando as ideias e somando as forças, entendendo que, por exemplo, a comunicação eletrônica, o espectro eletrônico, ele é público, né? Ele é concedido pelo Estado às empresas que o exploram, exemplo das emissoras de televisão, e por isso elas têm que ter uma responsabilidade muito grande. Mas a lei de telecomunicações no Brasil, ela é uma lei muito antiga, ela é uma lei da década de 70, né? O Código Brasileiro de Telecomunicações, ele precisa ser atualizado, e a mídia precisa ser regulamentada como uma atividade econômica.
Nós temos a regulamentação do petróleo e do gás, nós temos a regulamentação da mineração, nós temos a regulamentação dos setores produtivos, da indústria, do comércio. Por que nós não temos a regulamentação da mídia? Né? Então isso é muito absurdo, e foi isso que a gente foi discutir com os companheiros e as companheiras do MST, e foi uma noite muito interessante, em que os companheiros que são de um movimento discriminado diuturnamente pela grande mídia, pela Rede Globo, pela Record, enfim, por todas as emissoras, por todos os jornais impressos de norte a sul desse país, o MST tem uma lição muito grande de organização na área da comunicação para ensinar para todos os movimentos sociais. As suas rádios comunitárias estão aí fazendo enfrentamento lá nos municípios sobre a realidade do trabalhador e da trabalhadora rural. Estão fazendo a divulgação de como é importante o movimento do MST, como é importante a produção agroecológica, a produção que leva comida sem agrotóxicos à mesa da população da cidade. Né? E é isso que a gente observou lá, que o setorial de comunicação do MST está se organizando cada vez mais. Aqui no estado do Ceará nós temos o orgulho de ter os jornalistas da terra sindicalizados. São jornalistas do MST que fizeram um curso na Universidade Federal do Ceará, o curso de Jornalismo da Terra, e hoje nós temos 3 deles filiados ao Sindijorce. E aí a gente está para somar nessa luta, para participar da organização e para fazer o enfrentamento no dia a dia, para cobrar, por exemplo, do governador Camilo Santana, que existe uma lei, a Constituição Estadual estabelece 2% da arrecadação para a TV pública, para a TV Ceará, e não existe esse orçamento na TV Ceará. Então, nós temos que sair do comodismo. Nosso grande erro durante os governos do PT foi não termos demarcado a posição na comunicação. Nós fizemos a primeira Confecom em 2009, um processo de Conferência Nacional de Comunicação, que teria que ter tido as suas diretrizes implantadas. E nós, quando eu digo nós, movimentos sociais, partidos, entidades progressistas, nós não fomos voltar para o presidente Lula e cobrar: Lula, implante as medidas que foram aprovadas na Confecom. A Confecom tinha que ser um movimento, uma atividade anual, ou bianual, não sei, como existem as conferências de saúde, as conferências de educação, as conferências de direitos humanos. A comunicação tem que ser uma política pública, federal, estadual e municipal. Ótimo. Aproveitando o comentário da noite, do ato político na sede do INCRA Ceará, um termo que me chamou a atenção e que até então não tinha ouvido foi o dirigente nacional Pedro Neto do MST, que falou que o movimento dos trabalhadores sem terra já ocupam o latifúndio do ar, com 3 rádios comunitárias. Eu ainda não tinha tido essa percepção, né? Que é importante, de fato, uma ocupação, uma apropriação desse espaço do latifúndio do ar, para que a gente possa multiplicar as experiências e não só relegar a crítica, mas que a gente possa fazer parte dessa crítica. E aí eu aproveito aqui para fazer uma ressalva, que os compartilhamentos continuem, a nossa audiência ela tem crescido e ela é fruto da nossa seriedade, primeiramente, e também da compreensão de vocês. Então, o canal Mídia Livre é importante fazer esse recorte aqui. Eu agradeço demais a credibilidade que a gente está tendo, a presidenta sair da sua agenda também e vir participar desse momento conosco. Ressalto aqui a estrutura que está sendo oferecida do escritório do senador Pimentel, do estado do Ceará, a importância desse espaço está sendo aberto aqui, a necessidade da divulgação e comunicação do Sindijorce, o site sindijorce.org.br, o Sindicato dos Jornalistas, sediado na rua Joaquim Sá, 545, telefone para contato do sindicato 3272-2966. Canal Mídia Livre, uma iniciativa popular para que a comunicação, de fato, possa ser plural e participativa. Passado esse momento, eu vou fazer aqui um recorte do que eu também atuo. Eu faço a crítica, mas eu preciso aqui levantar a bandeira do jornal que eu escrevo, da imprensa operária.
Eu peço aqui daqui a pouco uma opinião sua sobre isso. No nosso congresso extraordinário, que foi realizado em agosto, nós tivemos a oportunidade lá de ter um recorte de pessoas garantindo o Luiz Carlos Azenha, uma pessoa que já participou de atividades em São Paulo com o jornal Causa Operária, participou aqui, é um entusiasta da comunicação independente. Há pouco mais de um ano, eu sou escritor, colaborador direto do jornal Causa Operária aqui no Ceará e no Brasil, e eu espero que essa iniciativa, que já tem 38 anos no país, ela possa ser multiplicada. E a maneira como ela pode ser multiplicada, você que está nos acompanhando pode participar, pode submeter matérias para o jornal Causa Operária. Nós temos um canal no YouTube chamado, e também no Facebook, Causa Operária TV. Lá você pode fazer o contato direto e obter informações de como escrever, de colaborar com a nossa mídia independente. Vai aparecer aqui a descrição no vídeo de como você pode acessar o canal diretamente por diversas mídias. Então, faço muito gosto de poder ser um militante da causa, de fato, operária, da causa do trabalhador. E é dessa maneira, com iniciativas ocupando o latifúndio do ar, o latifúndio da mídia digital, o latifúndio da mídia impressa. Não caiam do discurso besta de afirmar que o jornal, que a revista estão com os dias contados, quando, na verdade, a gente vive uma crise do conteúdo, uma crise, de fato, de um apontamento qualificado da realidade. E eu me orgulho de dizer que o jornal Causa Operária ele faz um recorte da realidade, um recorte, de fato, do ponto de vista do trabalhador. Então, é importante que vocês possam dar esse feedback, acessem o nosso canal, que vai estar aqui o link na descrição, informem que assistiram essa palestra aqui, esse momento ao vivo, e que é importante que a gente possa multiplicar essas experiências. Entre em contato conosco e possa escrever e fazer o apontamento. Lutar contra o golpe, de fato, e se qualificar como militante, formar comitês de luta contra o golpe. O Sindicato dos Jornalistas aqui é um sindicato atuante que está conosco nessa luta nacional e é importante a gente poder fazer esse crivo. Samira, fala um pouco da imprensa operária, da necessidade, hoje que a gente já enfrenta, de dificuldade de luta, das centrais sindicais, dos sindicatos, ter a sua mídia independente, né? E, principalmente, respeitar o profissional do jornalismo, que isso não seja confundido meramente com um administrador de páginas, de perfis, mas que o sindicato ele possa cumprir a carga horária do profissional e que essa carga horária esteja diretamente ligada à produção de uma mídia contra-hegemônica e de uma mídia que possa mobilizar as bases. Hoje é perceptível que há uma dificuldade em todos os sindicatos de acessar a sua base e de trazer essa base para o enfrentamento, até porque a gente está aí com a desreforma da CLT batendo as portas e a gente sabe que isso está gerando muito medo, muita instabilidade para que a base, percebendo o risco que corre, ela saia da sua zona de conforto ou da sua zona de opressão e faça o enfrentamento e a gente possa tomar as ruas e tomar o país, de fato, para uma democratização. Fala um pouco dessa questão da imprensa sindical e dos sindicatos valorizarem os profissionais de jornalismo. Bom, todo momento de crise, essa frase é batida, mas ela é verdadeira. Todo momento de crise é um momento de oportunidade, né? Tanto que no ideograma chinês, a crise parece muito com a oportunidade, né? São o mesmo ideograma vistos do ponto de vista diferente. Imprensa operária, a gente tem que ter a seguinte visão. A mídia burguesa, ela não vai veicular nas páginas dos seus jornais impressos, nem nos seus canais de televisão, nem nos seus sites e portais, a nossa versão dos fatos. Ela vai divulgar o que é do seu interesse, o que é do interesse do anunciante. É por isso que o jornalismo vive essa grande crise e vive esse choque, né? Além do problema do modelo de negócios, da dificuldade de você, que eles têm de captar anúncios, os anúncios para os veículos tradicionais, eles vivem essa dualidade, essa crise ética, como você também colocou. Porque uma grande parcela da população já entendeu que a mídia tem um lado, a mídia empresarial tem um lado. Então, qual é o nosso lado? Nosso lado vai ser a imprensa operária.
nosso lado de trabalhador, de assalariado, vão ser os veículos operários, ou vão ser os veículos independentes, esses que a gente já citou, que estão fazendo jornalismo independente, né? Principalmente na internet. O problema é que a internet não é acessível a uma grande parcela da população. Né? Não existe banda larga disponível em todo o país. Nos rincões desse país de dimensões continentais, não existe a facilidade de acesso à internet, né? De banda larga. E aí, nesse momento em que a gente já sabe que a grande mídia tem um lado, a gente tem que utilizar melhor as nossas ferramentas na imprensa sindical. Os sindicatos, e a gente tem que fazer essa meia-culpa, tem que sair do olho do seu próprio umbigo. Tem que sair das suas causas específicas para partir para uma construção maior da classe trabalhadora. Né? Sites, portais, web rádios, revistas, jornais impressos. Quanto tempo a gente viu vários sindicatos que não profissionalizaram a sua comunicação, fazendo aquele jornalzinho em que a foto do presidente aparecia 10 vezes. Em que pese importante a institucionalidade, a figura de um presidente, de uma presidenta. Mas, no momento em que a gente enfrenta essa guerra de informações, e informação é poder, você tem que dar esse poder para a sua base tem que entender o que está acontecendo no Brasil, desde o golpe até a retirada de direitos, diuturnamente. Isso se faz, sim, com o jornalzinho impresso, se faz com a revista, com o site, com o portal, com a página no Facebook, com o perfil no Twitter, no Instagram. Se faz até na porta da empresa com o megafone, ainda se faz. Tanto que a gente vai para a porta dos jornais com a caixa de som. Isso não mudou, não. O que a gente tem que entender é que precisam os grandes sindicatos que têm estruturas, que têm condição, investir na sua web TV, na sua web rádio. Precisa investir na profissionalização da sua comunicação. Uma coisa é você ser um dirigente sindical, um diretor de comunicação. Você vai dar a linha política do seu sindicato. Mas o profissional capacitado para trabalhar os conteúdos, jornalisticamente falando, é o jornalista, é o assessor de imprensa, é o assessor de comunicação. Ele vai planejar, junto com a direção daquele sindicato, quais são as melhores ferramentas para conseguir chegar à base e àquele público. Estou fazendo uma defesa que pode parecer corporativista. Claro, ela é jornalista, é presidente do sindicato, ela quer mercado de trabalho para a categoria dela. Mas a luta tem que ser de igual para igual. Se a grande mídia tem os melhores profissionais para gerenciamento de rede, para design gráfico, os nossos sindicatos têm que ter também. Tem que fazer chegar a nossa mensagem ao trabalhador e à trabalhadora. Não é uma tarefa fácil, não, trabalhar com um boletim diário, com newsletter, com várias ferramentas, mas são ferramentas que se somam. Eu também, não sei se porque venho do jornal impresso, mas eu acredito muito que o impresso, como pregou, ele não vai morrer hoje ou amanhã, nem daqui a 10 anos. Ele vai passar por uma transformação, ele tem que entender que ele não pode concorrer com a internet, não pode concorrer com o online, mas o próprio sindicato, ele tem que documentar a sua luta no impresso. Ele tem que documentar a sua luta porque a memória, o papel é memória. O papel é memória. O meio eletrônico nem sempre é. Às vezes muda a gestão, derruba todo o site, que o diga aí o site da Prefeitura de Fortaleza, que começou uma outra gestão e foi o conteúdo todo derrubado. Era como se Fortaleza estivesse começando a nascer na gestão aí do hoje PDT. Sei nem mais que partido o prefeito é, enfim. Mas a questão é essa, que a imprensa sindical, ela tem que produzir conteúdos, a base tem que se sentir refletida nesse conteúdo e ela tem que documentar muito bem as suas lutas. Fazer as exposições, colocar as suas fotos. As pessoas gostam de se ver na luta. As pessoas se identificam, elas têm um sentimento de pertencimento quando elas veem que elas estão inseridas naquele conteúdo que é abordado. E fica a minha dica, vale tudo, vale do megafone ao último equipamento tecnológico, o smartphone, para você fazer a sua transmissão ao vivo, na hora que o ato está acontecendo, e para que os companheiros compartilhem. Bacana. A gente aqui já está chegando na reta final.
Agradeço demais quem aqui está conosco até o momento. É importante que a gente continue compartilhando, continue divulgando, comentando, dando acesso ao contraditório, acima de tudo. A mídia independente, ela precisa, de fato, da pluralidade. O canal Mídia Livre é uma iniciativa popular, está no Facebook, está no Twitter, então está no YouTube. É importante que a gente também colabore. As pessoas que querem investir na imprensa independente, tem também o link aqui na descrição de como acessar o canal, de como fazer o seu depósito, de como propagar a nossa mensagem. E temos aqui a presidenta do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Ceará, o Sindijós, Samira de Castro. O Sindijós, que está sediado na rua Joaquim Sá, 545, em Fortaleza. O telefone de contato é o 3272-2966 e tem o portal sindijos.org.br. Samira, faz aqui teu agradecimento para que a gente possa concluir aqui essa iniciativa e de fazer uma divulgação aqui ampliada. A nossa audiência ela já tem superado mais de 10 mil visualizações, então é importante a gente continuar então esse trabalho de divulgação. Bom, agradecer, né, dizer que é importante esse espaço do canal Mídia Livre, dizer que a comunicação contra-hegemônica se faz com iniciativas como essa, por isso que é importante cada compartilhamento, cada curtição, cada visualização, e é importante também para a gente permanecermos unidos na luta. Esse golpe, ele é um golpe muito cruel, com a classe trabalhadora, com as mulheres, com os negros e negras, com os indígenas, com os quilombolas, com toda a população excluída desse país. Mas a gente tem voz, a gente tem vez, e é só a nossa luta unificada que vai fazer com que esses retrocessos parem, né? Mídia livre, pátria livre. E muito agradecida por esse espaço e por poder dialogar com você, Marden, e ter aí as visualizações e os acessos de todos os internautas. Vamos aqui agradecer, então. Ressalto aqui a necessidade das pessoas consumirem a mídia impressa. É uma ilusão achar que o conteúdo, por estar na rede, ele está disponível a todo momento, quando, na verdade, nós não estamos disponíveis 24 horas e nem muito poucas horas para acessar essa rede. O ritmo de trabalho, as condições de vida que estão sendo colocadas aí para nós, nos tornam cada vez mais escravos de um trabalho que é desumano, mal remunerado e em condições muito perigosas, muito avessas, para que a gente possa desenvolver uma atividade de fato saudável e que nos construa, nos constitua como trabalhadores. Está aqui a experiência semanal do jornal Causa Operária, para que a gente possa ter minimamente uma referência de luta, mas inúmeras outras atividades como essa, iniciativas estão no país. Eu só faço esse ressalto, esse crivo, porque eu sou um colaborador dessa imprensa. E eu afirmo, como militante da mídia independente, se não fosse esse jornal, eu nem estaria aqui conversando com vocês. Foi a partir da experiência de rua, da venda desse jornal nas ruas, dos contraditórios e das oportunidades de formação que essa mídia independente, que essa mídia tradicional aqui, que é impresso, mas que é do trabalhador, me proporcionou que hoje eu posso estar aqui dialogando com vocês, tendo acesso a esse contraditório, tendo acesso ao canal Mídia Livre. Então, agradeço demais as pessoas que participaram da minha história, que participam da minha história, para que eu possa me constituir como militante da comunicação, como militante da esquerda brasileira, para que a gente possa enfrentar esse golpe. Agradeço, então, a iniciativa aqui do senador Pimentel, do PT Ceará, e compartilho com vocês a necessidade da gente poder ficar atento, acompanhar, elevar a audiência nossa do canal Mídia Livre e ficar atento às próximas oportunidades. Samira, eu vou deixar aqui você encerrar a nossa live hoje. Bom, não tenho muito mais a colocar, a não ser dizer: pátria livre, viva a mídia livre, e lutemos todos e todas por uma comunicação plural, por uma comunicação verdadeiramente a serviço das transformações do ser humano.